Olá, crianças, tudo bem? Aqui é o professor Tiago. Vamos dar aí continuar nossos estudos dos gases, tá? Então, assim, a gente vai dar uma ênfase agora na parte de cálculos dos gases, tá? Mas qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Tiver pergunta, mandem pergunta, ok? Que é muito importante eu saber o que vocês não estão entendendo, tá? Pra gente ter esse contato aí para dar melhor ênfase no estudo de vocês, ok? Então vamos lá. Estudo dos gases, tá? A gente pode pensar assim na química, tá? A gente viu ali que tem transformações de sólido, líquido e gasoso, né? Então o gás, ele é o estado menos confortável, assim, menos estável do átomo, tá? Porque ele está muito agitado, ele colide muito, tá? Ele tem colisões. Então, se a gente pensar que aqui nesse balãozinho, tá? Eu tenho um gás aqui dentro, ok? Que ele está na forma de um gás. E o que acontece com essas moléculas quando elas estão ali naquele formato do gás, né? Existem colisões na parede, né? Por isso que o balão infla, né? A gente coloca ali uma massa e aquele balão ele enche, né, de ar. Ou podemos botar o gás hélio, mas como é que eles ficam parados ali dentro? Como é que eles se comportam ali dentro, né? Então, assim, se eu pensar assim, será que tem como eu pesar um gás, né? Tem como eu pesar um gás, né? Um experimento simples, né? Se eu tiver uma balança, aqui uma balancinha, tá? Uma balança, e eu pegar uma garrafa de refrigerante e colocar aqui dentro, em cima dessa balancinha. Essa balança ela tem que ser um pouco sensível, fechado, tá? Eu vou pesar, ele vai me dar uma X massa aqui, ok? Uma X massa. E o que acontece? Se eu pegar, retirar esse refrigerante de cima da balança e agitar ele e abrir a tampa, o que acontece? Vai sair o gás dali de dentro, ok? Quando sair o gás ali, eu conseguir tirar o gás, eu vou pesar novamente aquela garrafinha. Quando eu pesar, eu vou notar que vai ter uma diferença na massa. Então a massa 2 vai ser menor. Ela vai ser menor que a massa 1. A diferença aqui, tá? Ela é a massa do gás que foi embora. Então tem como a gente pesar o gás. Mas como é que o gás ele se comporta? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó. Aqui eu tenho um recipiente aqui que tem um volume que tem um gás aqui dentro. Ele se comporta assim, eles ficam se colidindo, ó, ali dentro, né? Se eu colocar mais átomos ali, ó, vocês podem ver que eles estão batendo, estão se chocando ali dentro, né? Pausar aqui, deixa eu pegar um átomo aqui, peraí, não é aqui, isto aqui, select, vamos pegar esse átomo aqui, tá? Olha ali, ó, ele tá se chocando, estão bem se colidindo, tá? Então, mas eles não estão fazendo que ligações, eles não há ligação nos gases, né? Porque estão se colidindo e daí não há interação entre ele na forma gasosa. O que acontece se eu tirar a temperatura, né? Ó, eles estão vendo que eles estão diminuindo, ó. Eles começam a formar pequenos aglomerados até o que? Se eu tirar muita temperatura, o que vai? Eles vão começar a formar um sólido, ó. As moléculas começam a ficar juntinhas, ó. Estão vendo que agora estão todas juntinhas? Se eu colocar mais calor ali, o que acontece com as minhas moléculas? Elas começam a se bater. Isso num volume, né? Se eu aumentar o meu volume, né? Aqui é o número de átomos. Isso, deixa eu botar aqui. Aumentar meu volume do recipiente. Deixa eu diminuir aqui. Vamos diminuir o número de átomos. Né? Se eu aumentar o volume do meu recipiente, olha ali, ó.
ainda há interação, ó. Só que o que acontece agora, os átomos ali, eles estão colidindo menos, né? Mas se eu aumentar a temperatura, o que acontece, ó? Alta, estão bem doidos, ó. Estão fazendo pequenas colisões. Se eu diminuir o volume, o que acontece, ó? Ó, tô diminuindo o volume, ó. Deu para ter uma ideia de como os gases reagem no estado deles. Vamos dar uma olhadinha. Voltando para cá, a gente viu ali o estado do gás, né? Então agora a gente vai dar uma olhada, vamos dar uma olhada nas propriedades, tá? Então, todo gás ele tem a pressão, tá? Ele sofre uma pressão, ele tem uma pressão num cilindro. Se eu colocar ele numa garrafa, ele vai ter uma pressão. Se eu colocar num pneu, ele vai ter uma pressão. Então, assim, o que é a pressão? A pressão, a gente vive numa pressão de 1 atm, ou seja, a 1 atmosfera, que é o nível do mar. Uma atmosfera, ela é igual a 760 miligramas de mercúrio, tá? Que também é igual a 760 torr, que é parecido, mais ou menos, quase igual a 10⁵ Pascal, e que é igual a um bar. Tudo isso, eles são equivalentes, tá? Então, se o problema der para vocês, eu tenho lá a pressão a 1000 miligramas de mercúrio e eu quero em atm, eu tenho que fazer uma regrinha de 3. Eu tenho que colocar aqui 1000 miligramas de mercúrio, que 1000 miligramas de mercúrio, aí eu faço uma regrinha de 3 aqui. Pessoas, eu tô me esforçando, então não repara a minha letra, tá? GHG. E daí eu faço uma regrinha de 3 que vai dar o meu X aqui. E daí 1000 vezes 1 dividido por 760 vai dar 1,3 atm. Tá? E assim serve para outros, pro restante. Essas aqui a gente tem que guardar, ok? Isso aqui é importante a gente guardar essas constantes aqui, tá? Então, assim, voltando agora aqui, o volume, tá? O volume de um gás, geralmente ele é dado em litros, tá? Ou centímetros cúbicos, ou seja, 1 litro ele é igual a 1000 centímetros cúbicos, que é igual a 1000 ml, tá? Então aqui a gente já pode ver que 1 centímetro cúbico, 1 centímetro é igual a 1 ml, ok? Então, é simples eu fazer essa transformação. Se eu tenho 500 centímetros cúbicos, quantos litros eu tenho? Meio litro, 500 mililitros. Ou meio litro, tá? 0,5 litros. Agora vamos falar em temperatura. A temperatura que a gente conhece é graus Celsius, tá? Mas assim, ó, quando a gente trabalha com gases, a gente sempre vai trabalhar em escala absoluta. A escala absoluta, tá, pelo sistema internacional é em Kelvin, tá? E é muito fácil de converter isso. Ou seja, para mim ter minha temperatura em Kelvin, tá? Se o problema tá me dando lá em graus, digamos eu tenho 25 graus Celsius, tá? 25 graus Celsius. E eu quero transformar ele para Kelvin, eu tenho que somar 273.
273. Isso aqui vai dar 298. Aí eu transformei 25 graus Celsius em 298 Kelvin, que é na escala. Então 273, essa aqui é o zero absoluto, ok? A temperatura é em escala Kelvin, tá? Fechou? Então vamos para a próxima lá, tá? Para mim saber a quantidade de mols que eu tenho, esse é simples, ok? Eu pego a massa que o problema me dá, tá? E eu divido pela massa da tabela, eu tenho a quantidade de mols que eu vou ter no meu gás, tá? 40, se eu tenho lá um problema 40 quero saber o número de mols que eu tenho. Digamos, se eu tenho lá no problema que ele está me dando 40 gramas do gás hélio, ok? E eu tenho lá também, eu sei que o meu gás hélio na massa, na tabela dele, é 4 gramas por mol, na menos 1. Se eu quero saber qual é a minha massa lá, meu número de mols, o que eu tenho que saber? 40 gramas eu divido por 4 gramas por mol na menos 1. Gramas. E daí vai dar a minha massa que eu tenho, meu mol, tá? No caso aqui, 10 mols, né? 10 mols. Ok? Fácil, 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 ok? Lembrando que a massa molar eu pego na tabela, tá? Foi? Bem simples, tá? Pessoas, aqui na isotérmica, esse aqui é mais uma questão que eu vou passar para vocês, para a gente ter bem a concepção do que acontece, tá? Se eu tenho aqui o volume, tá, sobre a pressão, o que vai acontecer com o meu gás aqui dentro, tá? Digamos aqui, vocês estão vendo esse pezinho aqui, ó, tá? Esse pezinho ele está representando 1 atm. Se eu pegar, tá vendo que ele tem um determinado volume, ok? Nesse determinado volume, se eu acrescentar mais uma pressão aqui dentro, ou seja, mais um pezinho que está representando por 2 atm, o que acontece com o meu volume? O meu volume vai diminuir. Isso na isotérmica, tá? Eu não preciso mexer na temperatura, minha temperatura ela vai ser constante, tá? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Que o meu volume, ele é inversamente proporcional à pressão exercida. Se eu tenho uma pressão maior, o meu volume diminui, tá? Ok? Vai continuar o meu gás ali dentro, porém o volume vai diminuir. E eu posso descobrir a pressão e o volume sobre essa fórmula aqui que vamos guardar também, ok? Essa é uma lei de Boyle, ok? Vamos lá. E na isobárica, tá? O que vai acontecer na isobárica, tá? Eu tenho o volume sobre a temperatura. Vocês estão vendo que a pressão é igual aqui, ó. A pressão ela é igual nesses dois cilindros aqui, tá? Mas o que acontece? Se eu aumentar a temperatura, vai aumentar também o volume. A pressão vai continuar a mesma, tá? Porque a pressão continua, porém o volume no meu recipiente vai aumentar. Essa é a lei de Charles, ok? Essa formulazinha aqui para nós descobrir também é muito importante, tá? Vamos guardar essa fórmula aqui na isobárica, tá?
O que diz a isobárica? Que o volume ocupado pelo gás ele é diretamente proporcional à temperatura. Ou seja, se eu aumentar a temperatura, vou aumentar o volume do meu recipiente, tá? Vamos fazer um exercíciozinho aqui agora, tá? Pra gente dar uma relembrada para ver como é que você faz. Tenta aí, pausa o vídeo e tenta fazer sozinho agora, tá? Pausou, foi. Vamos dar uma olhada. Então, assim, ó. Caneta. Ok. Então, assim, ó. Uma bolha de ar formou-se no fundo do lago em que a pressão dela é 2 atm. Ok? Essa pressão, a bolha tem um volume de 3,6 centímetros cúbicos. Que volume terá quando subir a superfície? Então ele quer saber qual o volume quando a bolha vai subir, na qual a pressão atmosférica é 684 miligramas de mercúrio, tá? Admitindo-se que a massa do gás contida no interior da bolha na temperatura permanece constante. Então, o que? A temperatura ela é constante, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar? O início, tá? Se eu tenho lá o início, o que eu tenho? Eu tenho a pressão, vamos botar P1, ele é igual a 2,2 atm. Ok? E o meu volume do 1, ele é o que? Tá aqui, ó, ele tá nos dando, ó, aqui a pressão tem o volume 3,6 centímetros cúbicos. No fim, quando a bolha chega lá, no fim, o que ela tem? Ela tem que, ela me dá a pressão 2. A pressão é 684 miligramas de mercúrio. E o meu volume 2, que é o que eu quero saber, eu não sei. Tá? Isso aqui parece um 2, mas não é. Deixa eu botar aqui. Ele era para ser um ponto de interrogação. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, ó, eu tenho 684 e eu tô lá em cima, ele é ATM, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Eu não posso trabalhar miligramas de mercúrio, aqui faltou um M. Vamos arrumar isso aqui. Caneta. E daí a gente faz aquela transformação que eu ensinei lá em cima para vocês. Que isso aqui vai ser igual a 0,9 atm. Faz sentido, né? Porque se lá embaixo no fundo do lago, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que lá a pressão ela é maior. Então lá a pressão ela é 2,2 atm. Quando ela chegou lá em cima, a pressão ela é menor. O T a gente já viu que ele é constante, então eu vou usar uma fórmula aquela, ó, P1 vezes V1, ele é igual a P2 vezes V2, ok? Eu faço V2, ele é igual, eu isolo V2 e faço P1 vezes V1 dividido por P2, ok? Então,
2.2 atm vezes o meu volume é 3,6 centímetros cúbicos dividido por 0,9. Isso aqui vai dar igual. Ideal, tem que cortar aqui ATM. Eu corto ATM com ATM e vai fazer 2,2 vezes 3,6 dividido por 0,9. Isso aqui vai dar, deixa eu ver, 8,8 centímetros cúbicos. Esse é o volume do meu gás quando chegou lá em cima, ok? Volume molar. O volume molar, a quantidade de mols está diretamente relacionado com o volume, ok? Então, assim, se eu dobrar o meu volume de mols, o que acontece com o meu volume lá? Com o meu volume, ele também vai aumentar, ok? A temperatura constante. Vamos dar uma olhada, vamos simular lá, para dar uma olhadinha. Aqui tá aqui os átomos, né? Então vamos diminuir bem o volumezinho. Não, eu quero bastante átomos. Eu quero diminuir bastante o volume. Vamos botar bem e vamos acrescentar átomos, tá? Tá vendo aqui? Ó, estamos com 42. Aqui, estamos com 42, ó. O que tá? Eu não consigo mexer no volume, ó. Eu não consigo mexer. Por quê? Porque se eu dobrar, agora, ó, eu tenho que expandir. Nesse recipiente ele é fechado, né? Eu não consigo mexer no volume aqui, ó. Então, se eu dobrar, eu não consigo mexer. Agora, se eu aumentar o meu volume para 100, eu já consigo colocar mais gases, ó. 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 Então, o meu volume ele está direto. Eu não consigo. Eu posso tirar pressão, meter pressão, porque não adianta. Se eu aumentar o meu número de átomos ali dentro, vai aumentar também o meu volume dentro do meu espaço. Fechou? Vamos voltar para lá. Então, voltando para cá, se eu aumentar o meu volume, né, aumentar o número de mols, eu vou aumentar o volume do meu recipiente, ok? Então tá, aqui muito importante, tá? O que acontece? O volume molar nas condições normais de temperatura e pressão, ó, ou seja, a 1 atm e a temperatura a 273 Kelvin, eu tenho um volume molar de 22,4 litros por mol, ou 22 litros por mol na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Tá? Isso aqui também é muito importante a gente guardar isso aqui, ó. Ok? Que é o meu volume molar. Então aqui, na equação dos estados gases, tá? Eu tenho que saber que o quê? Que eu tenho o R. O R ele é uma constante dos gases, tá? Então assim, para 1 mol, ou seja, como é que a gente descobriu esse R, né? Ou seja, para 1 atm, 760 mg de mercúrio, ou temperatura a 0 graus ou 373 Kelvin, para o volume molar, para um gás ideal, essas aqui são as condições de um gás normal, ideal, ok? As condições dele, tá? Eu vou descobrir o meu R, que esse R, ela é a constante, que é isso aqui, ó. Isso aqui temos que guardar, que é 0,082 atm litros por mol Kelvin. Exatamente, ó. Atm, Kelvin e mol. Todas as unidades aparecem aqui. Eles estão relacionados, ok? Se o problema aqui
me der miligramas de mercúrio, vai dar 62,3 miligramas de litro por mol na Kelvin na menos 1. E se for em Pascal, dá 8,31 Pascal, tá? Mas geralmente a gente vai usar ATM, tá? Mas vamos guardar esses dois aqui, essas duas constantes aqui. Vamos anotar ela, que são importantes para nós, ok? E vamos ter que a formulazinha normal geral dos gases, tá? Que é PV, temperatura e pressão por volume. O que eu tenho? Vamos nessa fórmula aqui, eu vou ter várias coisas que a gente já viu: a pressão, o volume, o N, o R e o T. O R a gente já viu, que é as constantes aqui, a pressão e o volume. E então, com essa fórmula a gente consegue descobrir o volume e a pressão, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui agora, tá? Nesse exercíciozinho que é bem bacaninha dele, tá? Então, assim, um balão A, um balão A contendo 8,8 gramas de CO2 e um balão B contendo N2, ou seja, dois balões, sabendo que os dois balões têm de igual capacidade, apresenta a mesma pressão e temperatura, tá? Eles têm a mesma pressão e a mesma temperatura. Calcule a massa de N2. Dados a massa atômica: carbono, do oxigênio e do nitrogênio. Tá, pausa o vídeo e tenta fazer aí, ok? Pausou? Foi? Então vamos lá resolver isso aqui, ok? Pegar a canetinha aqui. Tá, o que ele quer saber? Calcule a massa de N2. Então, para a gente calcular a massa, o que ele me diz? Sabendo que os dois têm de igual, apresenta a mesma pressão de temperatura. Então, para mim calcular a massa, como é que a gente tem que calcular a massa de um gás? Eu tenho lá que N, ele é igual a massa sobre a massa molar, ok? Então, se eu for fazer a minha massa do CO2, que ele está nos dando a massa do CO2 aqui, né? Do CO2, eu posso dividir pela massa molar, que ela é, como ele diz que ele é a mesma massa de N2 por massa. O que eu tenho nessa formulazinha aqui que eu posso saber dela? Eu tenho a massa do CO2, eu posso ter a massa molar do CO2. Eu posso ter a massa molar do N2. Então isso aqui ele vai ser igual a 8,8. Ficou feio aquele 8,8. Deixa eu ajeitar aqui. De 8 gramas de CO2 que eu tenho, dividido por isso aqui, somando a massa de CO2, 16, vai dar 44 gramas por mol. 44 gramas por mol na menos 1, que é igual ao N, a massa de N2, que eu não sei, dividida 14 mais 14 vai dar 28.
28 gramas o mol na menos 1. Aí, 88,8 dividido por 44 vezes 28, isso aqui vai dar a massa de que? 5,6 gramas de N2. Essa é a massa do balão. Ok? Foi? Vamos lá. Temos mais um exercíciozinho aí para recapitular, para a gente trabalhar. Pausa o vídeo e faz. Pausou? Foi? Então assim, ó. Vamos lá. Ó. Qual o volume do balão? Vamos já sinalizando aqui, ó. Que o problema está nos dando. Ó. Qual o volume do balão contendo 44 gramas de gás hélio? Utilizado em parques de diversões ou propagandas num dia em que a temperatura é 32 graus Celsius e a pressão do balão é 2,50 atm. Dados, ele está nos dando, ó, o R e a massa molar do hélio. Então, eu tenho a pressão, eu tenho a massa do gás, eu tenho a massa molar, tenho a temperatura e tenho o R. Ah, tem tudo aqui. Então, a gente pode aplicar aquela formulazinha que eu pedi para vocês guardar, que é PV igual a nRT. nRT. Tá. O que eu tenho? A pressão. Eu não tenho o N, né? Ele não está nos dando o N. Não tem nem o volume, nem o N. Ele quer saber o volume. O que a gente pode pensar aqui, ó? Eu posso isolar o V. Volume, ele é igual. Eu sei o que? Que o N, como a gente viu no exemplo anterior, o que é? A massa dividido pelo a massa molar. Eu sei que então eu posso botar aqui, ó, desmanchar esse N aqui, ó, 44 gramas, que ele está nos dando, eu posso desmanchar ele, né? Porque o N, ele é a massa dividido pela massa molar. Ele está me dando a massa, 44 gramas, e a massa molar. Então, 44 vezes o R, ele está nos dando ali que é 0,082 atm litro por mol na menos 1 Kelvin. Ok? E a temperatura? A temperatura, ele está nos dando 32. Eu tenho que ter cuidado com a temperatura, porque eu tenho que passar a temperatura para Kelvin. Ou seja, 32 mais 273, isso aqui vai me dar 305 Kelvin. 305 Kelvin. Então, bota aqui 305 Kelvin. Dividido por quem? Pelo meu... Ó, eu desmanchei aqui pela minha massa do gás hélio, 4,0 gramas por mol na menos 1, vezes quem? A pressão. A pressão tá 2,50 atm. 2,5, vamos botar. 2,5 atm. Isso aqui vai ser igual. Pessoas, por que eu fiz questão de colocar todas as unidades? Porque para me dar o meu volume correto, ok? Porque agora aqui, ó, grama corto com grama, mol na menos 1 corto com mol na menos 1, atm corto com atm, Kelvin corto com Kelvin. Ó,
ó, sobrou quem? Litros. Aí eu fazendo essa multiplicação, essa divisão aqui, vai ter o que? 110 litros. Ok? Então é isso, crianças, tá? Qualquer dúvida, manda aí pro e-mail do prof aí para ele ajudar vocês nos estudos, tá? Estamos longe, mas estamos perto ao mesmo tempo, tá? Não vamos deixar que essa pandemia aí prejudique nossos estudos. Foca, tá? Vocês têm tempo para estudar, tem tempo para fazer, né? Determina o horáriozinho de estudo lá, se programem para estudar. Não espera às vezes só pelo professor. Vocês vão atrás de conteúdo, pesquisem, investiguem e qualquer coisa, tô a ordens aí, tá? Um abraço, boa semana a todos, beijão.